Vamos agora rapidão então para tatu e cicatriz. Ó, olha só, aqui para eu fazer isso eu vou ter que pintar um certo tom para ficar visível. Então olha só, aqui tem um tom de pele em preto e branco mesmo. Vou começar com a tatu, que é um pouco mais fácil. É bem simples, na verdade. Mas demanda um pouco mais de trabalho na base, na pele do personagem. Ela tem que estar mais ou menos pronta para isso funcionar. Então eu vou pintar aqui rapidão os tons de claro e escuro, tentar dar um 3D a mais aqui. E é o seguinte, novamente levar em consideração os cilindros do personagem, a curvatura, como que o grid funciona, a fluidez do corpo. Esse tipo de coisa você vai sempre ter que estar pensando, sempre vai ter que levar em consideração. E para fazer tatuagem não é diferente. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer aqui uma tatuagem aleatória aqui, umas coisas só. Sei lá o que é isso, só estou fazendo. Mas eu estou seguindo o formato do corpo dele, tá vendo? Ó? Da curva aqui nesse canto, que vai para trás, ó. Faz isso aqui, vai para trás do corpo. Aqui também. Então, estou fazendo aqui umas tatuagens aleatórias no personagem, só para seguir a silhueta dele aqui, a silhueta não, a topologia dele. O ombro aqui, ó, ele começa a virar a topologia. Porque aqui, ó, nessa parte de baixo, o braço está assim, ó, nesse meu exemplo. Aqui no ombro, ele é mais protuberante dessa forma. Então a tatuagem tem que seguir isso. O problema é o seguinte, eu estou fazendo linhas que meio que seguem já a topologia e o grid do personagem. Mas e se eu quiser fazer uma coisa figurada, tipo uma caveira, tipo assim, ó, uma coisa meio pirata, sei lá. Aí complica um pouco mais. E, adivinha só, o conceito é o mesmo. Tem aqui a topologia do ombro, ó. Tudo que você for adicionar nisso, seja tatuagem, seja um item, seja uma ombreira, tem que seguir esse formato. A não ser que realmente o formato da ombreira seja outro, que é possível. Aí vai seguir uma outra perspectiva e tudo mais. Então, por exemplo, ó, você pode ter uma armadura aqui que tenha uma junção assim, ó, para proteger a dobra aqui do peito, ó. Isso daqui pode ter um ângulo diferente, entende? Então vai do que você quer fazer. Mas aqui na tatuagem, ela vai necessariamente seguir a pele do personagem, o formato da anatomia. Então aqui, ó, a caveira também vai seguir o final aqui do personagem, ó, as curvas, a boca vai ficar aqui mais curvada. Por exemplo, se eu quiser fazer algo reto aqui, vai ser bem evidente a curva do corpo. Então, ó, eu vou fazer aqui agora, eu vou apagar essa caveira, eu vou fazer uma espada bem grande aqui. Eu vou seguir o grid do personagem para você reparar bem, ó. Aqui é onde segura a espada, ó. Aqui é a guarda. E eu tô fazendo a lâmina agora, ó. Repara como ela segue o formato do corpo do personagem, ó. Aqui tem a separação entre o peito e o ombro, ó, o músculo da anatomia. Aí é o seguinte, tá tudo em outra layer, tá vendo, ó? Aí eu uso o Blending Options, onde tá mais claro, eu vou deixando aqui mais apagado, aí eu faço um degradê aqui assim, e vou ajustando um pouco. Porque eu quero que apareça um pouco da pintura que eu fiz por baixo e também a tatuagem, mas olha só. Antes estava desse jeito, muito chapado, entende? Porque eu fiz só o formato acompanhando, mas não tem tons aqui de luz e sombra. Porque a tinta da tatuagem atua como se fosse uma pele, ela também tem a influência dos planos, né? Então olha só, aqui foi o depois de ter ajustado. Eu tendo essa base aqui feita por baixo, com os tons, já tem feito aqui o trabalho todo do grid e da impressão de luz e sombra. Quando você faz isso com uma tatuagem, que é uma coisa plana, e você usa o Blend Mode desse jeito, você deixa esse mesmo efeito que você fez aqui, esse mesmo trabalho de luz e sombra, transparecer nisso daqui. Então fica mais condizente, já passa uma cara mais de 3D, tá vendo? Porque nas curvas que vai para trás do corpo, tá mais escuro, igual a base aqui da pele, tá vendo? Aqui onde tem luz, por consequência a tatuagem vai ficar um pouco mais clarinha. Então passa melhor uma impressão de 3D. Então é assim que eu faço a tatuagem, para resumir. Agora a cicatriz é legal também. Você faz um risco, sei lá, aleatório aqui, também seguindo a topologia do personagem, exatamente. A topologia vai sempre te assombrar. Eu peguei aqui uma cor mais clara e fiz aqui uma cicatriz, um corte. Pode ser qualquer coisa, pode ser um formato básico, de, sei lá, de tiro, pode ser um corte, ou pode ser uma marca de ferro que tem um simbolismo no RPG, uma caveira com osso, sei lá. Tudo tem que seguir, independente do que for, tem que seguir a perspectiva da topologia e também a luz e sombra. Então aqui, ó, tá chapado. Eu posso deixar um pouco mais escuro aqui nas pontas, ó, porque já está entrando na parte do personagem onde a topologia está indo para trás e está pegando menos luz. Mas pode ser que o corte é bem pequenininho assim, ó, e está bem na luz, então não vai acontecer isso. Você não vai precisar colocar sombra aqui. Então, ó, depois que você faz isso, pense na parte 3D da cicatriz, porque ela é uma protuberância. Então, o jeito fácil de você fazer uma protuberância, você põe uma leve sombra por baixo assim, ó. Dessa forma, seguindo mais ou menos uma perspectiva, tá vendo? Ó, de como se fosse algo saltando da pele.
dá uma leve suavizada e tá praticamente pronto. Uma cicatriz, ó, o antes e o depois, com ou sem a sombra. A diferença que faz, cria um 3D. Aí depois na opacidade você pode ir mexendo aqui, tentando deixar mais agradável para você. Talvez você não queira tão exagerado assim, talvez só uma pequena sombra, assim, um pequeno detalhezinho, sabe? Já é o suficiente. Aí você mexe na opacidade. Esse é basicamente o meu processo para fazer uma cicatriz. E é o seguinte, depende da cor do personagem, né, da pele, você também vai levar em conta que cor que você vai usar aqui. Então, por exemplo, se o meu personagem fosse azul, a cicatriz, você tem que levar em conta uma coisa que geralmente ninguém pensa, né? Que é qual que vai ser a cor das entranhas do personagem, do músculo ou do sangue. Aqui eu posso deixar ele desse jeito mesmo, eu posso até exagerar esse azul, deixar ele mais branco. A não ser que seja um outro tipo de cicatriz, a não ser que você queira algo mais escuro em vez de mais claro. Mas aqui eu estou fazendo claro só para demonstrar. De qualquer forma, tem que existir um contraste. Isso também é uma regra universal. Contraste, topologia, perspectiva, anatomia, curvatura das coisas. Enfim, mas aqui em questão de cor, ó, você pode fazer da mesma cor da pele, um pouco mais escuro ou um pouco mais claro. Ou então, você pode viajar e fazer uma outra cor, um tom mais rosado. Aí você escolhe a cor que você acha que fique legal. Aqui no caso, ó, não ficou. Não acho que dê um contraste tão bom. Mas ó, aí você ajusta um pouco, ó. Tá vendo como fica legal também? Mas pode ser que não combine. Então depende muito de como você quer que esse personagem se pareça, né? Então isso até vale pro sangue, que também às vezes você vai ter que desenhar sangue. Então aqui o sangue desse personagem é azul. Ele tá um corte, então o corte vai ser mais escuro, porque é um corte recente. Aí o sangue, adivinha só o que ele vai fazer? Exatamente, ele vai seguir a anatomia, vai seguir a topologia. O sangue escorre por aqui, ele vai meio que praticamente delinear como que é o plano dessa anatomia específica, tá vendo? Aí você faz umas gotinhas aqui, e como é um líquido, é uma coisa que capta muito mais luz do que o resto. Então ia ser legal você até botar highlights bem sólidos assim, ó. Dá até pra deixar em overlay se você quiser. E os highlights também vão seguir a topologia. Então aqui, ó, nesses trechos que eu tô colocando os highlights, são trechos que a própria topologia já está captando luz, tá vendo? Então tudo tem que estar andando de mão dada. O sangue também é uma coisa 3D, que está por cima. E dependendo de quanto zoom que está a imagem, de quão próximo está esse machucado, talvez valha a pena você fazer uma leve sombra por baixo disso. Porque isso aqui também é um elemento 3D por cima da topologia. Ele também tem uma sombra dele mesmo. Mas, novamente, depende de quão zoom você vai dar na arte, de quão próximo está tudo isso, né? Da câmera. Mas aqui uma demo simples, né? De como fazer isso. Agora, vou para essa parte aqui que é bem complexa também, que é bem vasta. O cabelo, assim como qualquer outra parte do personagem, ele pode ser uma extensão da personalidade do personagem, do design do resto do corpo. Enfim, depende de como você quer utilizar o cabelo. O cabelo, da mesma forma que eu expliquei nas outras coisas, também vai seguir topologia, perspectiva, da base que você tem do personagem. É a mesmíssima coisa. A diferença é que você vai ter algumas peculiaridades de cabelo e do formato do cabelo em si, né? Como que ele cresce, esse tipo de coisa. Se o personagem tem uma costeleta, se ele tem entradas ou não, se o cabelo dele é um pouco mais pra frente, desse jeito, ó. Ou um cabelo mais élfico, que é grandão, que tem gravidade, tem mais volume, que tem caimento, essas coisas todas. É bom você ter uma referência. Mas o conceito é o mesmo. É um objeto 3D em cima de uma base, né? Que tem que seguir o formato da cabeça. A perspectiva também vai ter planos. É igualzinho o resto. Às vezes pensar em algo que vai elevar muito mais o seu personagem, num ponto de vista de comportamento, de personalidade. Então aqui eu posso fazer um cabelo certinho, ó, de um elfo. Um cabelo aqui todo engomadinho, sabe? Todo bonitinho, não sei o que. Ou então, ó, se ele for um elfo da floresta maluco, você deixa o cabelo desgrenhado, faz ele por cima das outras coisas, mais desordenado na frente da cara. Tá vendo? Ó? Dessa forma aqui. Você pode colocar ornamentos. Posso fazer um pequeno dread aqui nele, ó. Colocar uns anéis aqui, umas coisas penduradas. Enfim, o design é infinito. E você pode usar isso para mudar a silhueta do personagem. A mesma coisa com a barba. Ela segue o padrão do rosto, segue a perspectiva. E ela segue também os padrões de design que você decidir. Eu posso querer fazer, por exemplo, só uma barba desse jeito, ó. Bem zoada, tá vendo? Bem redneck, meio Red Dead Redemption. Não combinou muito. Então eu vou fazer uma barba mais cheia, mais medieval, mais largada, tá vendo? Dando pinceladas soltas com um certo foco na direção delas, ó. Tá vendo? Algo assim. Então, eu tô fazendo esse tipo de movimento, ó. Pra imitar os pelos. Não compensa você deixar o brush bem pequenininho e ficar fazendo pelinho por pelinho. Só se o personagem tiver aqui, ó. Tiver um zoom assim, que dá pra você reparar os fios independentes aqui da barba e do cabelo. Só assim que vale a pena, mas de longe, honestamente, não vale a pena o seu esforço.
por que de eu fazer isso daqui em cima de uma base é justamente para exagerar de que é um objeto 3D também. A barba, assim como o cabelo, é um objeto 3D, eles têm planos, eles têm os shapes das sombras, ó. Você consegue reparar aqui onde que é a sombra, onde que é a luz. Tudo isso tem shapes. Se você pesquisar tutorial de cabelo na internet, você vai ver que alguns artistas fazem uma divisão muito complexa de planos do cabelo, tipo assim, ó. Como se fosse feixes, assim, sabe? Aí cada feixe vai ter a sua própria definição de luz e sombra, o que é muito bom, mas pode ser muito complexo para você. Então, você pode testar e ver se te agrada. Mas realmente é muito importante você pensar nos shapes, ainda mais na hora de colocar luz e sombra, porque alguns dos planos aqui do cabelo naturalmente vão pegar um pouco mais de luz. Geralmente é esse trecho aqui da cabeça, ó. Tá vendo como segue o plano da cabeça, como segue a curvatura? Aí esse plano aqui pega mais luz, esse menos e por aí vai. Então, mesmo se você não tenha realmente uma linha curva bem delimitada, demonstrando de que existe uma tridimensionalidade, se você conseguir acertar os padrões tonais aqui, de mudanças de luz e sombra, você já consegue passar isso despercebido e fazer um cabelo legal. Olha como aqui já está aparecendo 3D. Aí depois você pode até exagerar e fazer a sombra do cabelo na topologia do rosto. Tá vendo? A mesma coisa com a barba. Ela também tem as topologias da barba, de luz e sombra, geralmente na parte de baixo. Sempre vai estar com sombra. Embaixo do lábio, ó, o lábio inferior aqui com luz, fazendo sombra aqui na barba. E a barba aqui no meio com essa luz, ó. Então, na verdade, é muito simples. A parte difícil é você cristalizar a simplificação das coisas. Como você faz a interação entre os objetos, que eu também mencionei, que é uma das coisas mais importantes para deixar algo acreditável. Então, aqui é você pensar em como tudo afeta tudo. Então, isso pode ser demais logo no começo. Eu entendo que é difícil. Então, olha, nada te impede de você treinar só um trecho do personagem, só a boca, só os olhos, só o nariz, só a testa. E estudar metodicamente como que as coisas vão se distorcer com base na perspectiva que você escolheu, na topologia que você escolheu, aonde está direcionada a luz. Então tudo isso leva em conta. E por último, pelos, né? Adivinha só o que eu vou falar. Exatamente, é a mesma coisa. Topologia, seguindo o personagem. A diferença é que aqui, ó, na minha técnica, vamos supor que ele está vestindo uma pele. Eu faço pinceladas bem soltas e eu penso geralmente num shape maior de início. Tipo assim, ó. Eu faço um shape assim. Depois você pensa na tridimensionalidade da coisa. Mesma coisa do cabelo. A diferença é que aqui é pelo, não é cabelo. Então você pode dar uma viajada aqui, ó. Aqui eu estou fazendo os planos mais ou menos. Eu quero exagerar o plano aqui de baixo da sombra, que causa uma impressão 3D. Só que você também pode colocar aqui no meio, aleatoriamente, tentando seguir mais ou menos o formato aqui do pelo, do torso, algumas sombras. Aí depois você pega, passa a luz aqui por cima também, com um brush um pouquinho menor. Vai tampando. O truque aqui é você ter essa base e depois você detalha aqui por cima com um brush menor, tentando focar na silhueta da coisa, na parte aqui de fora, fazendo realmente o formato de pelo, ó. Aí você faz uns rebeldes com uma direção oposta, outros seguindo mais ou menos a topologia. Você vai exagerando, você pode até colocar coisas realmente aleatórias e intuitivas, ó, que você acha que fique legal. Os pelos selvagens aqui, só uma insinuação de pelo, tá vendo, ó? Aí você pega um brush ainda mais claro e tenta fazer em alguns lugares que você acha que fique legal, assim, uma diferenciação de tom. Bom, olha só a diferença que deu já. Isso aqui eu fiz muito rápido e muito simples, é puramente formas, tá vendo? Ó? Depois disso você pode dar um zoom e fazer fiozinho por fiozinho, se perder nos detalhes aqui, fazer uma pata de urso aqui se você quiser. Mas a base é isso aqui, é esse aqui que é o jeito que eu faço um pelo, qualquer que seja o pelo, né? É mais ou menos também o que você pode fazer na barba, se essa barba for mais esgrenhada, você pode fazer, cara, ó, um negócio totalmente aleatório aqui, com vários pelos aleatórios e rebeldes, ó. Você pode fazer a mesmíssima coisa. Faz uns bagulho aleatório também. O mesmo conceito aqui. Dessa penugem. Olha só. Sempre lembre-se da interação das coisas com as outras coisas. Então aqui eu posso usar um degradê, ó, escuro, para colocar uma sombra onde o rosto do personagem está influenciando na luz e sombra dos pelos. Tá vendo? Olha só a diferença. Então é isso, ó. Rapidão aqui esse apanhado de dicas de coisas específicas que praticamente todo personagem de fantasia algum dia na vida você vai ter que desenhar. Então é isso, espero que tenha ajudado. O próximo vídeo vai ser a mesma coisa, só que mais focado em algo que é bem complexo e que vale a pena um vídeo dedicado, né? Que vão ser as armaduras.